Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Ivan Leles Bonilha, auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro, procuradora do Ministério Público Valéria Borba, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Por motivo justificado, está ausente da sessão conselheiro Caio Márcio, convocado o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Submeto a ata número 11, de 17 de abril de 2013, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a retirada de pauta de 2 processos de transferência voluntária. O primeiro, 163090/12, município de Boa Esperança do Iguaçu, e o outro é 247090/12, município de Alto Paraíso, com fundamento no artigo 448-A, inciso 1º do regimento, porque estamos aguardando aí a decisão definitiva da Corte a respeito da competência para o julgamento da matéria. Está devidamente anotado. Auditor Valadares. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, eu tenho apenas uma relação de sobrestamentos, mas que eu esqueci lá em cima, que, se Vossa Excelência me permitir, daqui a pouco eu farei o registro. Perfeito. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobrestamentos, todos os processos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, os processos 721-638-2012, 178-482-12, 403-205-11, 277-5513, 289-380-11, 357-270-11, 973-3712, 515-7412, 692-8813, 179-3813, 124-91913, 696-04011, 242-0913, 172-36013, 798-65712, 999-8513, 517-6012, 519-4912, 139-42012, 696-85310, 867-0012, 186-97612 e 656-63812. Está anotado. Para o relato da pauta e outras informações, conselheiro Ivan Leles Bonilha. Senhor presidente, ainda fazendo uso das comunicações, eu trago para inclusão na pauta de hoje, trago em mesa, processo que trata de certidão liberatória do Centro de Informática para Deficientes Visuais, professor Hermann Gurgen, protocolo 233773/13, nos termos do artigo 429, parágrafo 4º, inciso 5º do regimento interno. Também devolução a Vossa Excelência, presidente da Câmara, processo que trata de prestação de contas do prefeito de Caloré, protocolo 183598/12. Bem assim, a devolução ao auditor Sérgio Fonseca, os processos que tratam sobre pensão, protocolos 3228-1/11 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Guarapuava e também o 5420-43/11 do município de Almirante Tamandaré. Obrigado. Devidamente anotado. Vossa Excelência continua com a palavra para o relato da pauta. Pois não. Senhor presidente, o primeiro processo que está na pauta foi incluído ainda há pouco. Pedido de certidão liberatória do Centro de Informática para Deficientes Visuais, professor Hermann Gurgen, representado por sua presidente Ivete Terezinha Mion Bodaxni, uma vez que a certidão não lhe estaria disponível pela via eletrônica. Há um óbice que origina-se num acordo de 2012, o 4080, da primeira Câmara, que julgou irregular prestação de contas de transferência voluntária, onde o requerente figurou como tomador dos recursos repassados. Segundo a análise da DAT,
o requerente estaria apto a receber a certidão pretendida. A DEX esclareceu que o julgamento pela irregularidade do acórdão da primeira Câmara seria o único impedimento à emissão online da certidão pretendida. No entanto, asseverou que o requerente está apto a obter a certidão, pois a decisão em questão não imputou qualquer responsabilidade à instituição. Por sua vez, o Ministério Público, junto a esta Corte, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, pois, segundo escreveu e afirmou o Ministério Público, não há qualquer fundamento jurídico ou fático que permita a expedição da certidão liberatória a um ente que tem suas contas julgadas irregulares, acrescentando que o que há é o empecilho legal para o atendimento do pedido, pois vigente uma decisão pela desaprovação das contas. Senhor presidente, ainda que o requerente possua uma desaprovação das contas em seu desfavor, tenho que o pedido especificamente merece ser deferido. Com efeito, a decisão da desaprovação se limitou a concluir pela irregularidade das contas, não imputando qualquer responsabilidade à instituição, o que viabiliza a concessão da certidão nos termos que estabelece o artigo 35 da Resolução 28/2011. E o que diz esse artigo 35? Diz que o Tribunal de Contas não emitirá certidão liberatória para entidades públicas ou privadas que tenham processo de prestação de contas ou tomada de contas julgados irregulares em decisão definitiva e irrecorrível do tribunal com responsabilidade institucional pelo prazo de 5 anos, contado do trânsito em julgada da decisão, sem prejuízo da execução da decisão pelo órgão competente e demais ações pertinentes nos termos da lei. Eu entendo, senhor presidente, que se dá cumprimento muito claro ao que está estabelecido na resolução, de modo que a instituição, em não havendo essa imputação, não pode ser penalizada pela eventual incúria. E, por fim, anoto que este entendimento é corriqueiramente adotado por esta Corte. Acórdãos 3179 e 3119, todos de 2010, na segunda Câmara, ambos da relatoria de Vossa Excelência, e acórdãos 1922 e 722, o primeiro de 2010, o segundo de 2011, na primeira Câmara, ambos da relatoria do presidente desta Corte. Até para se evitar que o ente, a instituição, seja penalizado, como já disse, pela incúria ou negligência de um de seus administradores. Por tais razões, acato o opinativo da DAT e da Diretoria de Execuções, votando pelo deferimento do pedido de certidão liberatória formulado pelo Centro de Informática para Deficientes Visuais, professor Hermann Gorgen. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão, auditor Valadares. Senhor presidente, o relatório sempre preciso, minudente do conselheiro Ivan, mas eu gostaria de solicitar um esclarecimento de dúvida. Quer dizer, o primeiro é o seguinte: o responsável atual é o mesmo que teve as contas desaprovadas ou não? E o segundo, apenas, talvez eu tenha perdido a exposição do ilustre conselheiro, quer dizer, não houve imputação de dano, quer dizer, as contas foram julgadas irregulares. Vossa Excelência poderia esclarecer por que essas contas foram julgadas irregulares, por gentileza? Eu estou procurando aqui, mas ainda não consegui citar. Está procurando os autos aí? Eu estou procurando aqui no computador, mas ainda não achei. Conseguiu abrir os autos? Consegui abrir a certidão, mas ainda não achei o outro acórdão. Se Vossa Excelência me permite, senhor presidente. Pede vistas até o final da sessão. Isso. Eu peço vistas em mesa. Vossa Excelência. Obrigado. Processo 660619/12 é um requerimento formulado pelo servidor Cícero Soares, analista de controle do quadro de pessoal desse tribunal, solicitando que seja revisto o indeferimento de pedido de licença ao adotante, que formulou nos autos 98053/04. Além disso, pede que os dias de licença não concedidos sejam registrados em sua ficha funcional para
para que possam ser usufruídos dentro do prazo previsto na portaria 328. A DGP e a DIJUR e o MP desta Corte posicionaram-se pelo indeferimento, em que pese o posicionamento unânime das unidades técnicas pelo indeferimento do pedido, tenho que ele não comporta apreciação. Aqui no presente caso, presidente, há um protocolo desse servidor que é o seu pedido original de licença ao adotante. É o protocolo 98053/2004. Tal processo, que não foi digitalizado, se encontra arquivado na DGP, após um parecer contrário, na época, DATJ ainda, e em razão disso, não há o porquê desse pedido de reconsideração. Não há o que reconsiderar se não houve sequer consideração do pedido dele. De modo, senhor presidente, que especificamente nesse protocolo aqui, nem conheço do pedido, porque há como eu já disse, um pedido de reconhecimento de deferimento da licença ao adotante, que está arquivado na Diretoria de Gestão de Pessoas. Então, senhor presidente, me parece que há desinteresse processual do autor. Voto pela extinção da apreciação do mérito deste processo e, quanto ao processo originário, determino que a Diretoria de Gestão de Pessoas providencia a retomada do curso processual, inclusive com a remessa dos autos à Diretoria de Protocolo para distribuição regular. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 127787/12 é a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Paranacite, exercício financeiro 2011, responsabilidade do presidente, que é o senhor Carlos Roberto Berton. É uma Câmara Municipal que tem um orçamento previsto para o 2011, que teve um orçamento previsto para 2011 de R$ 682.550. Em uma análise preliminar, a DCM constatou que o balanço patrimonial encaminhado não estava devidamente assinado pelo contador e pelo controlador interno, como exige a nossa instrução normativa número 65, que autorizaria a aplicação de multa administrativa. E, após essa análise preliminar, foi dado contraditório ao presidente da Câmara, que encaminhou o balanço, aí sim encaminhou o balanço patrimonial firmado pelos responsáveis e o comprovante da devida publicação. E, diante da documentação apresentada, na fase instrutória, a DCM realizou um novo exame e aí, sim, concluiu pela regularidade, sem aplicação de multa administrativa. Entretanto, o Ministério Público pugnou pela prévia intimação da entidade, na pessoa do seu representante legal, para que apresentasse esclarecimentos a respeito da aparente afronta ao prejulgado número 6, em relação à composição dos quadros de contadores e assessores jurídicos, pois em consulta ao Sistema de Informações Municipal, nos atos de pessoal, no SINAP, verificou que não havia registro de vínculo do senhor Wanderson César Borsato, contador responsável pelas contas, com a Câmara Municipal de Paranacite. Eu acolhi esse pedido de esclarecimento e, em resposta, a Câmara declarou sinteticamente que contratou o referido contador por contrato, decorrente até de uma disputa por convite, a 01/2008, o qual foi aditivado em 3 de janeiro de 2011, com vigência até 31 de dezembro de 2011, pois o concurso público realizado à época para o preenchimento da vaga de contador foi cancelado após investigação iniciada pelo Ministério Público Estadual. Relatou também que nomearia contador aprovado em outro concurso público realizado em 2012 e já homologado. Instada a se manifestar sobre a resposta da entidade, a DCM estabeleceu que as justificativas lançadas pelo responsável não vieram acompanhadas de documentação
comprobatória e, no exercício de 2012, não consta a função de contador no quadro da Câmara Municipal, conforme informou ou se pôde extrair do SINAP. No entanto, ponderou que os instrutivos da entidade são concebidos a partir da parametrização aplicada de maneira uniforme a todos os expedientes da espécie e que o tema levantado pelo órgão ministerial não faz parte do escopo de análise das contas municipais, podendo compor expediente apartado. Manteve, então, a opinativa pela regularidade. O órgão ministerial não se opôs à proposta de regularidade da unidade técnica. Na fase instrutória, senhor presidente, processo de prestação de contas, a Câmara Municipal apresentou seu balanço patrimonial devidamente firmado por contador e controlador interno, que permitiu que a unidade técnica finalizasse o exame das contas, atestando a conformidade dos seus atos com os declarados no SINAM. Restou, então, superada impropriedade sanável, isto é, aquela que pode ser revertida no curso do processo de prestação de contas. Assim, por força da súmula 8, aprovada pelo Pleno desta Corte, a regularização de impropriedade sanável, antes da decisão de primeiro grau, impõe que as contas sejam julgadas regulares com ressalva. Veja-se que, de fato, o artigo 16 da Lei Complementar 113 prescreve que as contas serão julgadas regulares com ressalva quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falha da natureza formal, da qual não resulte dano ao erário ou execução do programa, ato ou gestão. Como melhor explicou o artigo 44, parágrafo 2º do Regimento Interno, as ressalvas constituem observações do relator de natureza restritiva em relação a certos fatos verificados no exame das contas. Assim, além disso, sua reincidência poderá acarretar o julgamento pela irregularidade. Ainda merece reflexão o ponto levantado pelo órgão ministerial na fase instrutória a respeito da aparente afronta da Câmara Municipal de Paranacite ao pré-julgado número 6, em que pese o tema não participar do escopo de análise do expediente e o próprio Ministério Público não tê-lo enfrentado em seu parecer conclusivo. A Câmara esclareceu da contratação com aditivo do contador Wanderson César Borsato, que decorreu de convite, pois cancelado o concurso público realizado naquele tempo para admissão de profissional diante de investida do Ministério Público a respeito da regularidade do certame. Informou também que em 7 de junho de 2012 realizou outro concurso, o qual também foi cancelado, porque a empresa contratada plagiou questões encontradas em sítios da internet e que finalmente contratou a Fafipa para a promoção de novo concurso, já homologado, sendo que então nomearia contador, advogado e oficial legislativo, servidores efetivos. A DCM, porém, alertou que as alegações da Câmara não vieram acompanhadas de nenhuma documentação, o que não consta no SINAP nenhum contador no quadro da Câmara. Nesse passo, para não negligenciar a competência fiscalizadora, entendo prudente determinar à Câmara Municipal de Paranacite que, no prazo de 30 dias, apresente documentos que atestem as informações prestadas a respeito dos concursos públicos frustrados que motivaram a contratação de contador terceirizado, bem como informe se já proveu o cargo de contador, como afirmou, e encerrou o contrato com o senhor Wanderson Borsato, ficando sujeito a eventual instauração de tomada de contas extraordinária, com fundamento no artigo 236 do Regimento Interno, na hipótese de não restar atestado o cumprimento do pré-julgado número 6. Ante o exposto, em consonância com a súmula 8 desta Corte, com fundamento no artigo 16, em relação às contas da Câmara Municipal de Paranacite, de responsabilidade de Carlos Roberto Berton, voto pela sua regularidade com ressalva, por não ter sido encaminhado junto com a inicial da sua prestação de contas, o balanço patrimonial emitido pela sua contabilidade com a respectiva publicação, como dispôs a Instrução Normativa 65. Mas também com a determinação para que, no prazo de 30 dias, apresente documentos
que atestem as informações prestadas a respeito dos concursos públicos frustrados que motivaram a contratação de contador terceirizado, bem como informe se já proveu o cargo de contador e encerrou o contrato com o senhor Wanderson Borsato, ficando sujeita a eventual instauração de contas, de tomada de contas extraordinária, com fundamento no 236 do Regimento Interno, na hipótese de não restar atestado o cumprimento do prejulgado número 6. É o relatório com o voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 19.12.13/12. Nos termos do acordo 196 da segunda Câmara, de minha relatoria, as contas apresentadas pela Câmara Municipal de Guaratuba, relativos ao exercício de 2011, senhor presidente, foram julgadas regulares com ressalva e aplicação de multa administrativa em razão do atraso de 81 dias na entrega da documentação inicial. Ocorre que, após o trânsito em julgado da decisão, em 12 de março, próximo passado agora, os autos seguiram para a DEX, que por sua vez os encaminhou novamente a este relator, por constatar que o acórdão indicou como embasamento legal para a multa administrativa aplicada o artigo 87, inciso 1º, a linha A da Lei Complementar 113, a qual se refere ao atraso no encaminhamento da prestação de contas de convênios, auxílios e subvenções, sendo o fundamento correto para o caso, e foi o que relatei, ou o que pelo menos pretendi relatar, o artigo 87, inciso 3º, a linha A, aplicável à prestação de contas anuais, conforme está no meu despacho, na peça 73, despacho número 224/13. Então, senhor presidente, da leitura do acórdão, observa-se que tanto na fundamentação como na parte dispositiva do acórdão, foi indicado como fundamento para a aplicação da multa administrativa o artigo 87, a linha A da Lei Complementar 113, sem a indicação do inciso, e na nota de rodapé transcreveu-se o artigo 87, inciso 1º, a linha A, que é aplicável aos convênios, auxílios e subvenções. Deste modo, com fundamento no parágrafo único do artigo 471 do Regimento Interno, voto no sentido de que conste do dispositivo do acórdão 196/13 da segunda Câmara a fundamentação correta da multa administrativa por atraso na entrega da prestação de contas anual, passando a ter a seguinte relação: os membros da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, conselheiro Ivan Leles Bonilha, por unanimidade em julgar com ressalva as contas da Câmara Municipal de Guaratuba do exercício 2011, com fundamento no artigo 16, inciso 2 da Lei Complementar 113, aplicando a multa administrativa combinada pelo artigo 87, inciso 3, a linha A, da Lei Complementar Estadual 113, ao senhor Paulo Éder de Araújo, em face do atraso de 81 dias no encaminhamento da prestação de contas. É um relatório com o voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 20.6202/12. O acórdão 4094/12, também de minha relatoria, presidente, transitou em julgado, que já transitou em julgado. A primeira Câmara desse tribunal julgou irregulares as contas apresentadas pela Caixa Previdenciária Municipal de Diamante do Norte, relativo ao exercício 2011. Ocorre que, após o trânsito em julgado da decisão, em 4 de fevereiro de 2013, seguiram os autos ADEX, que, por sua vez, os encaminhou novamente a esse relator por constatar que as informações constantes do acórdão aparentemente não se referem ao presente processo. É o problema do recortar, copiar e colar. O despacho 152/13. Reexaminando os autos, observa-se que, de fato, o teor do acórdão publicado e disponibilizado no sistema não corresponde, em sua totalidade, ao que foi relatado e votado na sessão da primeira Câmara no dia 11 de dezembro de 2012. Apenas a parte inicial do relatório,
e da fundamentação, bem como o dispositivo, referem-se a este processo. Tal ocorrência deve-se à falha que possivelmente ocorreu durante a lavratura do acórdão. Deste modo, tendo em vista a ocorrência de erro material com fundamento no artigo 471 do Regimento Interno, voto pela retificação do acórdão 4094 para que se passe a constar da mesma forma, como foi relatado e votado, na sessão da primeira Câmara, ocorrida no dia 11 de dezembro de 2012, nos seguintes termos. E daí eu tenho, senhor presidente, e vou pedir vênia para dispensar a leitura do relatório, porque ocorreu uma falha, deve ter sido da minha assessoria, em recortar, copiar e colar o relatório do voto. Então, é uma retificação também, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha para a pauta de hoje. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente, se eu puder já, desde logo, devolver o processo, eu localizei aqui o acórdão, né, se o ilustre conselheiro quiser relatar na sessão de hoje, da minha parte, eu tenho condições de votar. Está devolvido, conselheiro Bonilha. Então, senhor presidente, eu acho que já tinha até feito toda a fundamentação, que sou pelo deferimento, porque entendi que havia uma irregularidade, uma responsabilidade institucional, não era pessoal, e não pode penalizar ou inviabilizar a existência da entidade. Então, é pelo deferimento da certidão liberatória, haja vista que a irregularidade não produziu, pelo menos na decisão do tribunal, nenhum dano aos cofres públicos. Auditor Valadares. Senhor presidente, e eu examinei o acórdão exatamente 4080-12 da primeira Câmara, pelo qual o tribunal julgou irregulares as contas. Inicialmente, eu fiquei espantado com o valor, é um valor significativo, R$ 311.533,62, mas realmente o motivo da desaprovação não me causou preocupação maior, porque, concluindo a prestação de contas, a DAT entendeu o seguinte, a Diretoria de Análise de Transferência, a prestação de contas foi composta em conformidade com a resolução tal, e as finalidades propostas pelo convênio foram atingidas, de acordo com o termo de objetivos, etc. No momento seguinte, o Ministério Público disse, não, as despesas de consumo, solicitou que a entidade apresente as cotações de preço na forma de pesquisa de preço junto a, no mínimo, 3 fornecedores do ramo pertinente. Foi feita a citação, a entidade ficou silente, e então a DAT reviu sua posição, manifestou-se pela irregularidade, e o Ministério Público manteve a irregularidade e o relator acompanhou. Mas eu vejo aqui que, na verdade, é uma entidade que não faz parte da administração pública, que tem sim que seguir a moralidade, etc., mas nesse caso não está constatado e comprovado nenhum superfaturamento, nenhum desvio, e, portanto, eu acompanho o relator. Está aprovado. Senhor presidente, só se me permite ainda, há uma informação importante da DEX, atestando que não há sanção pendente de cumprimento em nome da gestora atual, que era gestora à época também da outra situação. Então, de modo que todas as unidades cumpriram aí com as suas obrigações. Está aprovado. Concedo a palavra para o relato da pauta a Sua Excelência, auditor Sérgio Ricardo Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhor conselheiro Ivan Bonilha, senhor colega Tiago, auditor, conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, senhora procuradora, doutora Valéria, senhora secretária Maria Augusta, senhores servidores, senhoras e senhores, honrado com a convocação de Vossa Excelência para substituir o conselheiro e amigo Caio Márcio, inicio pelo processo 131.270.04, que trata da prestação de contas da senhora Lenira Aparecida Mainardes da Silva e do senhor Jefferson Tramontim Silveira, presidentes da Fundação Municipal de Promoção e Proteção às Pessoas Portadoras de Deficiência de Ponta Grossa, nos períodos respectivos, durante o exercício de 2003. Por meio do acórdão 1785-10 da segunda Câmara, foram convertidos em ressalva os seguintes aspectos.
inconsistência injustificada no saldo em relação às posições apresentadas nos extratos bancários, omissão de conta corrente no sistema informatizado. Quanto ao resultado orçamentário deficitário não justificado, constatou-se que o fato não poderia ser imputado à administração da entidade, considerando que a abertura dos créditos é feita pelo presidente do Executivo e que a Fundação sequer tem recursos próprios. Se o Executivo transfere e autoriza o empenho, ela o faz. Além disso, decidiu-se preliminarmente pela intimação dos responsáveis e do então prefeito, senhor Pedro Vosgrau Filho, para que fossem enviados os documentos que obstavam a análise da gestão previdenciária da entidade, a fim de afastar a falha do único item considerado naquela decisão preliminar como não regularizado. Então, senhor presidente, em relação ao único item e que naquela oportunidade nós consideramos que não estava ainda apto, a unidade técnica, inclusive o acórdão, autorizou, se necessário, item 2 daquele acórdão preliminar, determinar a diretoria de contas municipais que proceda à citação do atual prefeito, o senhor... Item 3, autorizar desde logo... Não, 4. Autorizar a diretoria de contas municipais, a seu critério, se entender necessário, realizar a inspeção em loco junto ao Poder Executivo Municipal para apurar a regularidade da gestão previdenciária. Bem, e a própria unidade técnica, em relação especificamente a esse item, diz que os documentos enviados à peça 58 comprovam que a entidade cumpriu suas obrigações previdenciárias, inexistindo qualquer pendência sobre esse assunto. Bem, e então a unidade técnica manifesta-se pela irregularidade em relação a fatos que já haviam sido analisados e, por exemplo, em relação à questão de incompatibilidade de extratos bancários, por exemplo, era uma conta no valor de R$ 65,00 e mais. Ele informou no sistema do tribunal 0 e o extrato marcava 65. Quer dizer, e assim por diante. Então, se Vossa Excelência me permitir, isso já foi analisado no acordo anterior. Eu estou aqui analisando apenas a última pendência e a própria unidade técnica considerou sanada e, portanto, o voto é pela regularidade com ressalva, em razão dessas pequenas falhas de R$ 65,00, etc., pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 142.87306, que trata da prestação de contas do senhor Gilberto Luiz Gonçalves, presidente do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público de União da Vitória, no exercício de 2005. Análise de gestão financeira, patrimonial, etc., realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 6. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido que o Tribunal julgue as contas regulares com ressalva em razão dos seguintes fatos: omissão no encaminhamento de dados ao sistema informatizado relativo a cálculo atuarial, e omissão no encaminhamento de dados do sistema informatizado desse tribunal. Cálculo atuarial. 3. Realização de despesas sem a formalização de processo de dispensa de licitação. Bom, eu analiso cada um desses fatos para depois acabar concluindo, se Vossa Excelência permite, se for necessário e houver alguma dúvida, eu posso ler toda a análise que faço, mas faço a análise para concluir de acordo com as propostas pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho seguido alguns processos que me foram devolvidos hoje, outros que foram adiados, e 2 que são processos bem extensos, e eu solicito que fiquem adiados, se Vossa Excelência me permite. Adiados. Senhor presidente, com isso, então, está atendida a pauta, agradeço. Agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Ivan, doutor Sérgio, doutora Valéria. Tenho em pauta a prestação de contas municipal. O primeiro processo é o 136.530/2009, que trata das contas do senhor Arnaldo Rossato, prefeito de Santo Antônio do Caiuá, no exercício financeiro de 2008. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é de que as contas estão irregulares em razão dos seguintes apontamentos: resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Aqui o percentual é de 3,49% sobre as receitas. O valor é de R$ 125.544. O responsável justificou que a maior dificuldade enfrentada é a folha de pagamento, visto que a folha do mês de dezembro de 2008, juntamente com os respectivos encargos, totalizando R$ 159.616, foram pagos em janeiro de 2009. Afirma que nos últimos 8 anos as folhas de pagamento foram pagas
no mês seguinte à sua competência e que na folha de dezembro há o agravante do 13º salário, que contribui para esvaziar o caixa da Prefeitura. Considera o déficit apresentado pequeno em relação à receita arrecadada. A unidade entende que os argumentos apenas comprovam a existência do déficit e, considerando que durante o exercício objeto da análise não foram cumpridos os preceitos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conclui pela irregularidade desse item. Outro item de irregularidade: despesas com publicidade, aplicação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 3 anos, conforme determinado pelo artigo 73, inciso 7 da Lei 9.504 de 1997, Lei Eleitoral. Nesse caso, a diretoria inicialmente apontou em um quadro as despesas com publicidade no exercício de 2008, que teriam sido no total de R$ 27.760, a média dos últimos 3 anos, R$ 19.450, e o valor do exercício 2007, o exercício anterior, R$ 23.789. Posteriormente, ela fez uma distinção entre as despesas com publicidade de atos oficiais e também localizou a análise em relação ao período que antecede o período anterior aos 3 meses próximos à data da eleição, conforme justamente define o inciso 7 do artigo 73, que veda realizar em ano de eleição antes do prazo fixado no inciso anterior, que é exatamente 90 dias antes do pleito, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades de administração indireta que excedam a média dos gastos nos 3 últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição. Então, ao restringir a análise a esse período, os valores se modificaram e o que a Diretoria de Contas Municipais calculou foi que, no exercício de 2008, teria sido gasto com despesas de publicidade R$ 5.630. A média dos últimos 3 anos em relação a esse período teria sido de R$ 3.513. E, no exercício anterior, de 2007, teria sido de o gasto total teria sido, nesse período, R$ 6.189. Manteve, então, considerando esses valores, manteve a irregularidade. Eu já adianto que, segundo o próprio dispositivo legal que li, não seria o caso de se considerar, pela própria análise da Diretoria de Contas Municipais, esse item como irregular, tendo em vista que a prescrição é de que os gastos naquele período do exercício do pleito não excedam a média dos 3 exercícios antecedentes, ou não é ou do exercício anterior. Só que, no caso, como relatei, o exercício 2007, os gastos nesse período foram de 6.189. E, nesse exercício do pleito, 5.630. Então, nesse exercício, o gasto foi inferior. Entendo que esse item, então, ao contrário da instrução, deva ser afastado como razão de irregularidade. O terceiro item da instrução, que é considerado irregular, é atendimento da relação de documentos à prestação de contas. O que ficou faltando, após o contraditório, foi demonstrativos das receitas desdobrados em metas bimestrais de arrecadação, com especificações separadas das medidas de combate à evasão e sonegação. Então, esse documento não foi apresentado e a instrução entende que ele deve fundamentar a irregularidade das contas. A instrução apresenta uma série de itens que foram considerados ressalvas, o primeiro dos quais, obrigações financeiras frente às disponibilidades. Déficit verificado, artigo 42 da Lei Complementar 101 de 2000. Aqui, a instrução verificou no encerramento do exercício 2008 que o município apresentava obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidades. A unidade entendeu caber ressalva, pois
A administração apresentou evolução positiva em suas disponibilidades, comparando-se às situações existentes em 30 de abril de 2008 e 31 de 12 de 2008, ou seja, a liquidez melhorou no período em que a lei de responsabilidade impõe restrições quanto à contratação de novos dispêndios. Aqui a instrução apresenta um quadro, e nesse quadro aponta que a disponibilidade líquida em 30 de abril de 2008 era de menos R$400 mil aproximadamente, e em 31 de 12 de 2008, menos R$185 mil aproximadamente. O gestor justificou que a administração procurou de todas as formas possíveis observar o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas aí fez referência à folha de pagamento, que consome quase na totalidade o fundo de participação do município, sendo fundo de participação dos municípios, sendo este a maior fonte de receita do pobre, aí é a expressão do próprio prefeito, município de Santo Antônio do Caiuá. Não conseguiu pagar a folha de pagamento no mês de dezembro, os encargos sociais da mesma, que totalizam, como já dito, 159 mil. A instrução considera que, não obstante as justificativas, não foram observados os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, mantém o item como ressalva. Outros tópicos de ressalva: omissão de conta corrente no sistema informatizado. Aqui eu apenas faço essa referência porque há uma série de sugestões que a Diretoria de Contas Municipais faz em relação ao item de determinações de providências em relação a contas bancárias específicas. Também item de ressalva, divergência entre as baixas da consignação do imposto de renda da fonte da Câmara, isso ficou devidamente esclarecido. Falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de 5 de 2000 e 1º de 7 de 2007. E outro item também de ressalva, ausência de pagamento dos precatórios notificados antes de julho de 2007. Nesse caso, a unidade constatou que o valor da dívida fundada relativa aos precatórios não era compatível com o total das sentenças pendentes de pagamentos nesse período. O gestor justificou que o município estaria pagando precatórios de grande monta, fez referência a 2 desses precatórios, motivo pelo qual não provisionou o pagamento dos precatórios posteriores, segundo a justificativa do gestor. A DCM entendeu serem insuficientes os argumentos apresentados, uma vez que não foi observada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a inclusão na dívida, mas, considerando o valor do precatório que não teria sido incluído, de R$ 2.326, entendeu que, pela pequena monta, poderia ser, essas duas falhas poderiam ser objeto apenas de ressalva. Outros itens foram considerados regularizados. A Diretoria de Contas Municipais, então, entende que, em razão do item de despesas com publicidade, caberia aplicação de multa, como já considerei afastado esse item, não seria o caso, e em relação ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, entende cabível a multa do artigo 5º da Lei 10.028 de 2000. O Ministério Público de Contas não se opõe ao resultado da análise, mas levanta outras questões. Entende haver certa impropriedade na manifestação da unidade técnica, primeiramente quanto ao entendimento da Diretoria de Contas Municipais de que o exame das contas do Poder Executivo se faz à luz do artigo 16 da nossa lei complementar. Para o parquê, a análise pelo artigo citado só poderia acontecer se essa Corte fizesse distinção entre a prestação de contas do governo e a prestação de contas de gestão do chefe do Executivo Municipal, que não ocorre. Entende que é equivocada a afirmação de que, mesmo que constatadas irregularidades, aí está falando de outro item, se o fato não estiver abrangido no escopo da prestação de contas, não será revelado, cabendo apuração e expediente apartado. Essa é a posição da Diretoria de Contas Municipais. Para o parquê, a análise do cumprimento das normas legais no exercício da gestão pública não pode se restringir a alguns aspectos aleatoriamente eleitos, pois ao servidor público estadual não é dado fazer juízo de valor sobre quais infrações a norma legal deve trazer a lume no exercício de sua atividade vinculada. Faz essas considerações e aponta algumas irregularidades que localiza nas contas. Em primeiro lugar, aponta que o cargo de controlador interno dos poderes executivo, legislativo e fundos, exercido pelo senhor Alfredo Dias Inácio, não está informado no quadro de cargos do município no sistema SIM-AP.
Em relação também ao quadro de cargos, verifica que o município possui apenas um cargo comissionado de assessor jurídico, inexistindo o cargo efetivo de advogado na estrutura administrativa. Situação contrária ao pré-julgado número 6 dessa Corte. Aqui discorre sobre essa questão, inclusive fazendo menção a que esse profissional seria essencial, é essencial ao exercício da cobrança da dívida ativa do município, por ser o único autorizado a subscrever uma petição inicial de execução fiscal, teor do que prescreve a Lei Federal 8.906 de 1994, que regula o exercício da advocacia. Em relação aos contratos de prestação de serviços, constata a existência de um contrato no valor de R$16.000 para prestação de serviço de assessoramento jurídico à administração municipal. Na área de saúde, assinala que, em que pese contar o município com um cargo efetivo de odontólogo e 3 cargos efetivos de médicos, sendo que apenas um deles preenchido, o município efetuou a contratação de médicos e odontólogos para prestação de serviço. Segundo o representante do Ministério Público, outra consequência nefasta para a administração municipal advindo da terceirização imprópria de atividades públicas diz respeito à ausência de recolhimento aos cofres municipais do imposto de renda de pessoa física, porque isso eu já fiz alusão em outras sessões, a esse mesmo posicionamento do parquê, porque ao optar pela prestação de serviços não incinem as retenções tributárias sobre os pagamentos efetuados, que correria caso fosse pagamento de servidor público municipal e a renda e a arrecadação do imposto de renda seria receita do município. Conclui, então, pela irregularidade das contas. Indica ser necessário determinar ao atual gestor que adote as medidas administrativas necessárias, eficientes e efetivas a corrigir as impropriedades, observância das decisões referentes à prestação de serviços de saúde, e aqui faz menção às decisões dessa Corte, e então posiciona-se pela emissão de parecer prévio pela irregularidade em razão dos apontamentos que faz. Aqui há uma manifestação da Diretoria de Contas Municipais, foi aberto o prazo para o exercício contraditório, não houve apresentação de justificativas, a Diretoria de Contas Municipais ratifica seu posicionamento anterior, pela irregularidade das contas e aplicação de multa administrativa, aqui não acatando aqueles pontos levantados pelo Ministério Público. O parquê, na sua derradeira manifestação, ratifica aquele seu parecer inicial, em relação à questão de que pode ser ampliado o escopo das contas, e também em relação aos fundamentos da irregularidade das contas, opinando também pela emissão de alerta à unidade técnica contra a obrigatoriedade de se fazer o apontamento de fatos que se revelarem à margem da lei, ainda que não conste do escopo administrativo e previamente definido. Em relação a essa emissão de alerta, eu observo que já foi objeto de um outro processo que já foi referendado por esse colegiado, então entendo que nesse caso não seria uma providência que fizesse alguma diferença em relação aos procedimentos da Diretoria de Contas Municipais, até porque em outros processos também essa questão já foi levantada e debatida com a Diretoria de Contas Municipais, e então há essa decisão da segunda Câmara desse Tribunal. Quanto ao mérito das contas, eu acompanho a instrução no que se refere aos 3 primeiros itens, excluí aquele item já indicado, então entendo que o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, de 3,49, como ressaltei, merece ser fundamento da irregularidade. Eu entendo que há ainda discussão, inclusive na última sessão foi objeto de ponderação por parte do conselheiro Ivan, o doutor Sérgio também concordou que precisa ser aperfeiçoada essa análise, mas eu ainda me atenho à questão objetiva dos valores, conforme, inclusive, a instrução da Diretoria de Contas Municipais, então, entendo que esse item deva ser fundamento de irregularidade, e aí me rendo
a posição majoritária do tribunal, no sentido de que não caberia, então, a aplicação da multa da Lei 10.028, nesse caso, ao contrário do que sugere a Diretoria de Contas Municipais. Excluo, então, como falei, o item de despesas com publicidade, pelo argumento que apresentei, em relação à disposição legal. Na verdade, são 3 os itens da instrução de irregularidade, então acompanho 2. O outro item é a ausência de apresentação de demonstrativos das receitas previstas, é um documento que faltou. Eu entendo que, então, deva ser também objeto de fundamento da irregularidade. Ao contrário da Diretoria de Contas Municipais, incluo como irregularidade o item obrigações financeiras frente às disponibilidades, conforme indicado, no final do exercício, havia um valor a descoberto de R$185 mil. Eu discordo em relação a essa análise que fez a Diretoria de Contas Municipais quanto ao período, o fato de ser o pleito eleitoral. Também entendo que deva ser irregular a questão da falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios, e aí, junto a isso, uma vez que não foi inscrito, também não foi pago, mesmo considerando esse valor do precatório de R$ 2.326, eu entendo que trata-se de um procedimento que a administração deveria fazer, independentemente de estar pagando precatórios maiores, como justificou o gestor. Então, ao contrário da Diretoria de Contas Municipais, eu agrego esses 2 itens. Acompanho a instrução no sentido de se fazer determinações em relação ao item de ressalva para correção de omissão de conta corrente do sistema informatizado, e ainda me valho dos apontamentos do Ministério Público também para considerar irregulares os demais itens relativos ao cargo de pessoal, relativos à contratação de serviço de assessoramento jurídico. E vamos recapitular aqui os itens do Ministério Público. São 5 itens. O cargo de comissionado de assessor jurídico, não há cargo efetivo de advogado na estrutura administrativa. A questão do controlador interno, que não está informado. Na verdade, esse item não seria irregular, eu entendo que isso incumbe apenas uma determinação. A questão de problema de informação do cargo do controlador no sistema SIM-AP, eu creio que isso não deve ser fundamento. O terceiro item é a questão justamente da existência de contrato de R$16 mil para prestação de serviço de assessoramento jurídico, administração. E o quarto item, relativo à contratação de odontólogos e cargos, odontólogos e médicos, em que pese constar cargo efetivo em relação a esses itens. Então, com esses acréscimos do Ministério Público, a proposta é pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do gestor. Está em discussão? Excelência, pelo tamanho do município, já falamos demais. 2.700 habitantes, tem uma arrecadação, não sei se chega a 30 milhões por ano. E Vossa Excelência disse bem, existe o cargo para médico, mas só tem um. E tem que dar graças a Deus de ter este um. Contratou um dentista que de repente nem mora na cidade, não é? Assessoria jurídica é outro problema. Um advogado destacado dificilmente faria ponto, não é, em Santo Antônio do Caiuá. Também Vossa Excelência falou de precatório, até me surpreendo que tenha precatório, um município que, lamentavelmente, hoje vive também, como vários que nós já falamos aqui, muito mais o fundo de participação dos municípios do que propriamente de arrecadação. E eu também fico preocupado, Vossa Excelência não acatou a questão do déficit, ou acatou? Eu fiz referência à jurisprudência, mas eu estou seguindo a Diretoria de Contas Municipais pela
pela irregularidade em relação a esse Pois item é, também. então eu vou contrariar também nesse sentido. E houve também referência da Lei 10.028, que Vossa Excelência, esta não acatou. Não, essa não. Então eu vejo um rigor extremo quando vemos um município, insisto, conselheiro Bonilha, de 2.700 habitantes, com uma vontade tão grande, não é, de se detalhar item por item. Não que eu entenda que este município não deva ter o rigor da lei, absolutamente, mas é um município que não se defende. Contador, Vossa Excelência diz que contador tem, porque o controle externo, Vossa Excelência, também passou ao largo. Não, a questão do controle interno eu afastei porque foi levantado pelo Ministério Público, mas a questão de que o cargo não estava informado no sistema do tribunal. Então eu entendi que para isso não seria um fundamento para irregularidade, mas seria objeto de determinação para correção que se fizer necessário. Pois bem, já falei demais, eu vou, conselheiro Bonilha, como se manifesta votando. Senhor presidente, eu acho que se estuda pouco o Instituto da Fusão de Municípios. Viu? Começar a estudar mais o Instituto da Fusão de Municípios, como Vossa Excelência disse, são municípios que são teoricamente inviáveis, que dirá na prática, que só maximiza os defeitos e minimiza as virtudes dos administradores. Né? Então, eu vou também, divergindo do relator, vou votar com a divergência que Vossa Excelência estabeleceu. De qualquer maneira, é pela irregularidade, apenas com alguns comentários e a retirada da questão do déficit, da questão de precatórios. Não é? Esse também, Vossa Excelência, não havia Eu havia acatado. concluído. Eu também excluo, até porque no governo do Estado, em vários anos, nós temos, e mudou agora, temos uma decisão muito recente, lá de Brasília, alterando, inclusive, a listagem de precatórios. Há uma determinação, é isso, conselheiro Bonilha, ao Tribunal de Justiça do Estado. Então, quanto mais esse município. Então, é pela irregularidade, mas com aquelas manifestações que eu já coloquei, vou encaminhar. Senhor presidente, se Vossa Excelência está encaminhando, e eu não quero me estender, apenas para poder fazer o acórdão, apenas gostaria de repassar, então, as irregularidades que considerei. Então, Vossa Excelência afastou o resultado financeiro. Aliás, as receitas do município são bem inferiores ao que Vossa Excelência imaginou, R$ 3.595.000, segundo o quadro. É que eu vi de longe, nós temos aqui a doutora Guta tem um acompanhamento, e eu vi de longe, então é 3 milhões mesmo, desculpe, e não 30. 30 já seria razoável para um município de 2.700 habitantes. Então, só repassando, aí o outro item da instrução é atendimento da relação de documentos, que faltou a apresentação do demonstrativo de receitas desdobradas em metas de arrecadação bimestral, e esse item foi considerado irregular. Não sei se Vossa Excelência... Qual item? A ausência de um documento, demonstrativo de previsão de arrecadação desdobradas em metas bimestrais. Esse eu retiro também. Retira. Esses são da instrução. Aí os itens de ressalva que eu considerei irregulares seriam obrigações financeiras frente às disponibilidades, que é aquele em que a Diretoria de Contas Municipais considerou que seria uma ressalva, porque houve uma melhora em relação a abril, em relação ao encerramento do exercício. Em abril, o valor a descoberta era de R$ 400.000, no encerramento do exercício, R$ 185.000. Também pela ressalva. E aí... O déficit aí, e a questão aí do a falta de precatório. inscrição dos precatórios, Vossa Excelência, e aí seriam aqueles apontamentos do Ministério Público, que seriam relativos, primeiro, ao cargo de assessor jurídico, que inexiste na estrutura do município, em relação ao contrato de R$ 16.000 para prestação de serviço de assessoramento jurídico, né? Veja, senhor presidente, aqui há um cargo comissionado de assessor jurídico e mais o contrato de prestação de serviço de R$ 16.000, que foi referido pelo Ministério Público. E a questão na área de saúde da contratação de médicos e odontólogos para prestação de serviço, e aqui
Esse eu também colocaria ressalva, e repito, porque existem 3 cargos, apenas um médico, e não vai ter daqui a pouco nem esse médico lá. Eu digo isso, Excelência, me desculpe, nós já estamos, é só votação, e nós tivemos já alguns eventos do tribunal. O doutor Valadares participou, por exemplo, em Londrina, mas já houve em Foz do Iguaçu, na última segunda-feira em Guarapuava. Foi estendido o prazo, inclusive, para a entrega de prestação de contas, que seria em 30 de convênios, não é? Em 30 de abril, o presidente do tribunal, doutor Marcos Leão, prorrogou para 30 de agosto, mas essa questão é muito delicada, de médico nos municípios, de dentista, e nós estamos vendo que esses municípios não vão ter mesmo o advogado, eu repeti há pouco. É muito delicado. Então, pela prática do dia a dia, pelo que a gente tem ouvido, até os contadores, Vossa Excelência falou aí que foi contratado, não tem um contador, não é isso? Não, a questão é do advogado. Do advogado. Então, que fique no advogado. Mas, e diz que tem um cargo em comissão. Mas será que o município não... Até porque o valor também não é nada extraordinário, mas será que o município não poderia ter uma causa que um advogado de fora pudesse resolver, e não aquele que reside lá no município, está num cargo em comissão no momento? Então, por isso que eu retiro também. No caso, a falha foi que o gestor não se manifestou. Mas, senhor presidente, então, eu não tenho discordância, eu entendo que Vossa Excelência pontuou bem a questão do tamanho da receita do município, mas, pelo que percebo, então, Vossa Excelência está ressalvando, me parece, todos os itens que eu estou considerando ressalvo. Então, seria, então, um parecer prévio, segundo o que estou entendendo de Vossa Excelência, pela regularidade com ressalvo, que é... É que eu tinha me confundido no item ali, mas eu sou pela regularidade com ressalvo. Certo. Conselheiro Bonilha acompanha? Então está aprovado, e eu fico com a minha assessoria encarregado do acordo. Certo. Eu, na sequência, tenho o processo 171.432 de 2010, que trata das contas do senhor José Vergulino dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Diamante do Norte, no exercício financeiro 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é pela regularidade das contas, considera sanados 3 itens. O Ministério Público de Contas acompanha pela regularidade. Aqui foi levantada uma questão justamente em relação ao contador, cargo de contador, ficou esclarecido, e a proposta que apresento é acompanhando as manifestações pela regularidade das contas. Em discussão, aprovado. 177.716 de 2010, contas da senhora Maria Aparecida de Souza Lima Bassi, prefeita de Santa Mariana, no exercício financeiro 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é de que as contas estão irregulares em razão de 4 itens. A ausência de comprovação dos saldos da dívida fundada. A unidade considera não sanada a irregularidade em relação à dívida referente ao contrato 633, precatório TRT, nona região, INSS, com saldo no valor de R$ 11.885. Ressaltando que, muito embora o responsável declare que o mesmo já foi pago e seria baixado na contabilidade no exercício 2011, não constou do processo a comprovação do fato, bem como ressalta que, em consulta aos dados do SIM-AM 2011, balancete contábil, verifica-se que o valor de R$ 11.885 ainda continua registrado na contabilidade. Segundo item, a ausência de encaminhamento da resolução do Conselho de Saúde tratando sobre as contas do exercício. Segundo a instrução, não foi anexado ao processo a resolução do Conselho de Saúde, o responsável foi citado e a unidade informa que o mesmo não se pronunciou a respeito da ausência de encaminhamento da resolução do Conselho. Consta apenas o mesmo documento encaminhado nas análises anteriores, permanecendo, portanto, a irregularidade do item. Terceiro item, a ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao regime geral de previdência social. A unidade considera que persiste a irregularidade quanto à falta de informação acerca das contribuições devidas e recolhidas ao regime geral, incidentes sobre a remuneração dos conselheiros tutelares.
Quarto item, o questionário de atuação da saúde do Conselho Municipal de Saúde indica situações de irregularidade. A instrução indica alguns itens de ressalva. Primeiro deles, ausência do extrato bancário do exercício posterior com as conciliações regularizadas. A unidade considera, em relação a esse item, que as justificativas apresentadas não foram capazes de alterar a conclusão anterior de conversão da irregularidade em ressalva em razão da permanência das seguintes pendências. Apesar dos extratos demonstrarem as movimentações financeiras de regularização das pendências de conciliação, os ajustes indicados nessa oportunidade diferem dos informados no sistema informatizado. Salienta aqui a instrução que o município não encaminhou no SIM-PCA quaisquer informações referentes à data de ocorrência da regularização das pendências e as folhas em que estariam os respectivos extratos, dados esses de remessa obrigatória. Destaca que grande parte das pendências de conciliação, cujas regularizações foram encaminhadas nesse contraditório, análise do contraditório, acompanhado de justificativa acerca dos equívocos nas informações prestadas no SIM-AM, refere-se à transferência de recursos para compatibilizar os saldos bancários com os saldos das fontes, cujas diferenças foram resultantes da indevida utilização de recursos de uma determinada fonte para pagamento de despesas vinculadas a outra fonte de recursos, demonstrando falta de controle dos saldos por fonte de recurso. Outro item de irregularidade, informação incorreta dos valores devidos ao INSS, ocasionando contribuição a menor. A Diretoria de Contas Municipais indica o cabimento da multa prevista no inciso 3 do artigo 87, nos termos do parágrafo 4 da Lei 113 de 2005, em relação aos itens considerados irregulares, a cada um dos itens. O Ministério Público de Contas ratifica seu parecer anterior pela desaprovação das contas. Começando pelo fim, eu tenho discordado das proposições da Diretoria de Contas Municipais de se aplicar a multa prevista do parágrafo 4 do artigo 87 da Lei Complementar, nos casos de parecer prévio. Então, é aquela multa que prevê que, da irregularidade das contas, resultará obrigatoriamente a imputação da multa do inciso 3 do artigo 87. Eu entendo que parecer prévio não compreende irregularidade das contas, mas uma apreciação das contas, e por essa razão eu discordo da unidade. Em relação aos itens considerados irregulares, eu excluo o item relativo ao questionário à atuação da saúde do Conselho Municipal de Saúde, indica as situações de irregularidade, tendo em vista que, em diversos casos, já foi referido que, naquele exercício de 2009, a questão ainda estava em discussão por parte dessa Corte e não caberia, então, a consideração desse item como irregular. Discordo também da Diretoria de Contas Municipais quanto a considerar mera ressalva o item ausência do extrato bancário do exercício posterior com as conciliações regularizadas, tendo em vista que a própria instrução de contraditório da diretoria indica falta de controle dos saldos por fonte de recursos. Então, não se trata apenas de um saldo, mas ficou a mim evidenciado pela instrução do contraditório que esse item deveria ser considerado também como irregular. Então, com essas observações, a proposta acompanha no mérito a instrução e parecer do Ministério Público pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas da gestora. Está em discussão. Conselheiro Bonilha. Senhor presidente, só apenas divergindo do relator em relação à imputação das multas, que ele entende não cabíveis por se tratar de prestação de contas anuais, é isso? Conselheiro Ivan, é por se tratar de parecer prévio. Por se tratar de parecer prévio nesse, essa multa. Ok, eu entendo que o termo prestação de contas anuais englobaria o parecer prévio. Então, sou pela aplicação da multa. Pela irregularidade com a aplicação da multa. Qual é o município, Excelência? Município de Santa Mariana, senhor presidente. Então, está aprovado o voto de Vossa Excelência com a divergência do conselheiro Bonilha. Senhor presidente, se vou
ficar com a relatoria do acórdão. Eu gostaria de saber do conselheiro Bonilha se a aplicação é de uma multa para cada cada um dos itens irregulares. É porque, se Vossa Excelência permite, claro, Vossa Excelência é o relator. eu vou reiterar meu entendimento, porque o parágrafo 4º do artigo 87, ele dispõe o seguinte: a irregularidade das contas nos termos do inciso 3 do artigo 16, da qual não resulte imputação de débito ou reparação de dano, implicará na aplicação da multa prevista no inciso 3. Aí eu sei que a nossa lei prevê que para cada item irregular haveria a possibilidade de aplicação de uma multa, mas aí também até teria a primeira discordância e a segunda discordância em relação à questão de várias multas, cada uma por um item. Mas eu acato a decisão do colegiado. Está devidamente anotado, prevalece a irregularidade com a manifestação divergente do conselheiro Bonilha. Senhor presidente, então, nesse caso, eu poderia solicitar que a assessoria do conselheiro Bonilha encaminhasse uma declaração de voto para que eu pudesse colocar no acórdão? Não vejo nenhuma objeção, não é, conselheiro Bonilha? Muito obrigado. Perfeito. Próximo processo é o 178-127/2010, que trata das contas do senhor Clério Benildo Bach, prefeito de Palmital, no exercício financeiro de 2009. A instrução, nesse caso, indica que as contas estão irregulares em razão dos seguintes apontamentos: ausência de pagamento da dívida fundada, confissão de dívida com o regime próprio de previdência social. Nesse caso, a instrução indica o seguinte: de acordo com a documentação encaminhada, no exercício de 2009, o município amortizou um montante de R$ 113.720 em relação à sua dívida para com o regime próprio. Ressalta-se que o empenho citado, encaminhado no contraditório, refere-se a pagamento da parcela do mês de janeiro de 2010, portanto, não pode ser contabilizada nos pagamentos do exercício de 2009. Por outro lado, a partir dessa documentação, confrontada com as informações constantes da base de dados do sistema SIM-AM, conclui-se que o valor das parcelas mensais da dívida junto ao regime próprio seria de R$ 12.372, portanto, o montante devido no exercício seria de R$ 148.464, portanto, no exercício de 2009, o município teria deixado de pagar um montante de R$ 34.744 ao regime próprio. Importante destacar que o montante da diferença apurado nesse contraditório, aqui eu estou referindo à instrução de contraditório, foi maior que o apontado no primeiro exame, em razão de que, conforme apontado no item ausência de dados de acompanhamento da dívida fundada, o município deixou de indicar o valor devido no mês de junho de 2009. Então, mantém esse item como irregular. O outro item, ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao regime geral de previdência social. Na primeira análise, a unidade constatou, segundo registros do SIM-AM, a inexistência ou incorreção significativa de dados sobre os valores devidos e recolhidos ao regime geral, fato que impediria a verificação do efetivo cumprimento das obrigações da entidade em relação à Previdência Nacional. Aqui é o mesmo caso que já relatei no processo anterior, que é a falta de contribuição previdenciária pela administração incidente sobre a remuneração dos conselheiros tutelares. O responsável afirma que ocorreu um equívoco por parte do Departamento de Recursos Humanos ao informar a data de recolhimento das contribuições do mês de dezembro do 13º. Segundo afirma, as contribuições relativas ao 13º foram recolhidas em 23 de 12 de 2009, os valores relativos ao mês de dezembro foram recolhidos em 11 de janeiro de 2010, após o pagamento da folha de dezembro. Quanto aos conselheiros tutelares, afirma que o Departamento de Recursos Humanos demonstrou que não havia, em 2009, recolhimentos de obrigações patronais, evidenciando que não havia, justificando que não havia previsão em lei municipal desse recolhimento e garantindo que a situação seria regularizada em 2010. A unidade considerou regularizada a situação no que tange ao recolhimento das contribuições previdenciárias, mas, quanto à falta de recolhimento das contribuições previdenciárias, aquelas específicas sobre a remuneração dos membros do Conselho Tutelar, entende que a declaração do responsável de que o fato ocorreu em razão da falta de previsão na lei municipal e que a situação estaria sendo regularizada em 2010, sem a remessa da devida comprovação,
não é suficiente para sanear a questão. Destacou que a legislação previdenciária, instruções normativas do Ministério Público, do Ministério da Previdência Social, prevê expressamente a obrigatoriedade das contribuições sobre a remuneração dos membros dos conselhos tutelares. Conclui, então, pela irregularidade do item. A instrução converte em ressalva alguns itens. Aqui, a ausência de dados de acompanhamento da dívida fundada, que já foi referido no primeiro item de irregularidade. Também considera regularizado outros itens. A resolução e o parecer do Conselho de Saúde apresentam conclusão por ressalva. Aqui a ressalva foi item considerado regularizado, mas o que constou é que o Plano Municipal de Saúde 2006-2009, que deu base à Programação Anual de Saúde, não contemplou o resultado das conferências municipais. Eu entendo, então, que caberia, em relação a esse item, uma determinação, caso não tenha sido cumprida ainda. Diversos itens regularizados. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 itens considerados, não, 14 itens irregularizados. A Diretoria de Contas Municipais indica, do mesmo modo que no processo anterior, para cada um dos itens considerados irregulares, o cabimento da multa prevista no inciso 3 do artigo 87, nos termos do parágrafo 4º da Lei Complementar 113 de 2005. O Ministério Público de Contas manifesta-se no sentido de compartilhar o entendimento da diretoria, considerando que as contas não são passíveis de aprovação em virtude das irregularidades mencionadas. Mas, quanto ao item, a um dos itens ressalvados pela Diretoria de Contas Municipais, relativo à ausência de dados de acompanhamento da dívida fundada, entende que tal impropriedade não pode ser ressalvada, pois a negligência apenas reforça o descaso do município no tocante ao pagamento da dívida, motivo pelo qual deve permanecer como irregular. Quanto ao Conselho de Saúde, como bem ressaltou a DCM, as deficiências remarcadas podem ser relevadas, excepcionalmente no exercício de 2009, considerando que a matéria está em processo de desenvolvimento. É aquela questão. E, então, opina pela irregularidade das contas e aplicação das multas sugeridas pelo órgão instrutor e recomendações quanto à necessidade de observância da legislação no tocante à atuação dos conselhos de saúde. Eu acato as manifestações no que diz respeito à irregularidade das contas, no que diz respeito às determinações, mas discordo, como já antecipei, em relação à aplicação dessas multas, entendendo que não seria cabível, considerando o que prevê o parágrafo 4º do artigo 87. E discordo aqui em relação a incluir esse item que o Ministério Público entende que não deva ser ressalvado, mas incluído como irregularidade, porque, a despeito do posicionamento do Ministério Público, no item de irregularidade relativo à ausência de pagamento da dívida fundada, como fiz questão de expressar, a instrução conseguiu, a partir dos dados do sistema SIM-AM, chegar à conclusão do valor que deveria ser pago ao regime próprio de Previdência Social. Então, eu entendo que isso já há um problema, mas não seria um problema tão relevante a ponto de ser incluído como fundamento da irregularidade. Então, nesse ponto, acompanho a instrução da Diretoria de Contas Municipais e a proposta final é pelo parecer prévio pela irregularidade das contas nos termos da instrução. Em discussão? Aprovado. Senhor presidente, nesse caso... Conselheiro Ivan Bonilha. Só ressalvo as multas, que ressalvei no voto anterior e pelo mesmo motivo, mesmo fundamento, nesse agora. Então, no mesmo sentido, acompanho o conselheiro Bonilha pela irregularidade, porém com as multas. Muito obrigado. Tenho o 236-620-2008, é uma contas do gestor
do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema, de Colorado, exercício financeiro de 2007. Senhor presidente, eu vou solicitar o adiamento desse processo, tendo em vista que necessito uma informação sobre uma representação que foi feita que abrangeria o mérito dessas contas. Está adiado. O seguinte, 243, 391-2008, contas dos gestores José Decinel Catanel, o Catânio, e Cristiane Bento Zulian, presidentes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí, região, no exercício financeiro de 2007. Na verdade, o senhor José foi presidente até 3 de janeiro apenas de 2007, e a partir de 4 de janeiro assumiu a senhora Cristiane Bento Zulian. A instrução da Diretoria de Contas Municipais é de que as contas estão irregulares em razão dos seguintes itens: extratos de todas as contas bancárias evidenciando o saldo em 31 de dezembro de 2007, inclusive das contas com saldos contábil e bancário iguais a zero, desde que não tenham sido desativados no exercício de 2007. O item, aqui a instrução manifesta que, na sua defesa, o responsável apresentou documentos emitidos pelos bancos informando todas as contas correntes e o saldo em 31 de 12 de 2007, extratos de todas as contas bancárias com saldo em 31 de 12 de 2007. Na análise, a unidade concluiu pela irregularidade, assegurando que o item foi sanado parcialmente com envio dos documentos solicitados, sendo que do exame da referida documentação não resultou nenhuma irregularidade material. Aí a razão da manutenção é que, quanto à conta corrente referenciada do Banco Itaú, ressalta que os responsáveis não apresentaram o extrato bancário, impossibilitando assim a evidenciação dos movimentos até o encerramento da mesma, ocorrido em 28 de 8 de 2007, conforme declaração da instituição bancária. Então, faltou, esse item ficou irregular, porque em relação a uma conta bancária não foram apresentados os movimentos até o encerramento, que se deu no final de agosto de 2007. Outro item, extratos bancários do mês de janeiro de 2008 ou dos meses subsequentes em que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e créditos constantes das conciliações. Aqui é aquela questão da apresentação dos cheques compensados. A análise diz que, considerando que os responsáveis não se manifestaram quanto a esse item, a unidade concluiu que deveria ser mantida a irregularidade em relação a esse ponto. Então, não foram apresentados justificativas nem documentos. O terceiro item, documentos emitidos pelos bancos em que a entidade mantém contas correntes firmados por agentes competentes para tal, e em papel timbrado da instituição bancária, contendo a lista de todas as contas correntes, movimentadas ou não, no exercício. Aqui, a unidade, na análise técnica, considera parcialmente sanada a irregularidade mediante envio de documentos. No entanto, verifica que não foi destacado nas referidas declarações o subitem 4, indicação se cada conta é de movimento, conta folha de pagamento ou conta de arrecadação. Então, conclui pela irregularidade também desse item. E o quarto item, aliás, são 5 itens, o quarto item, movimentação de recursos em instituição financeira privatizada, Banco Itaú. Aqui, o responsável não se manifestou sobre o item, conforme declaração firmada pela entidade. Extratos bancários, as contas correntes mantidas no Banco Itaú foram encerradas somente em 28 de 8 de 2007. É uma das contas que foi justamente objeto de um outro item, tendo em vista que não houve apresentação da movimentação. Então, esse item de irregularidade. Quinto item, outros aspectos legais responsáveis por despesas não empenhadas, acréscimo, decreto 201 de 67. No primeiro exame, a unidade verificou acréscimo do saldo da conta contábil responsável por diferenças em conta bancária a apurar e considerou que o registro implica reconhecimento da realização de despesas à margem da execução orçamentária, devendo ser apresentado demonstrativo discriminando todas as despesas integrantes do saldo dessa conta contábil, com indicação de sua natureza, valor, credor e data de realização, além do agente público responsável pela sua execução. Os responsáveis não se manifestaram sobre esse item. A instrução indica uma ressalva relativa à entrega de prestação de contas eletrônica com atraso. Em relação a esse item de ressalva, propõe a aplicação de multa do artigo 87
3B e considera ainda a instrução 9 itens regularizados. Conclusivamente, em relação às multas, a Diretoria de Contas Municipais indica, aliás, eu fiz referência a 87.3b, mas a instrução é pela aplicação da multa do 87.3a, em razão do item entrega da prestação de contas eletrônica com atraso. O Ministério Público de Contas acompanha a instrução pela irregularidade das contas e imputação das sanções administrativas. Eu, inicialmente, em relação aos itens considerados de irregularidade, eu entendo que deva ser afastado o item relativo, o item 3, que fiz referência, que é aquele em que houve apresentação de declaração pelas instituições bancárias, mas nessas declarações ficou faltando, segundo a instrução, a indicação se aquela conta seria de movimento, seria de conta folha de pagamento ou conta de arrecadação. Entendo que esse item deva ser afastado. Tenho dúvidas em relação à questão da movimentação no Banco Itaú, mas até porque essas contas foram fechadas e há o problema em relação a uma conta específica, eu acompanho a instrução nesse sentido, então considero aqui 4 itens e não 5 como a instrução está considerando. E em relação à aplicação da multa, eu considero que a multa mais adequada não é a multa do 87.3a, mas do 87.3b. O 87.3a, então, é a prestação de contas eletrônica. O 87.3a, ele indica deixar a multa em razão do responsável deixar de prestar contas anuais no prazo fixado em lei. E o 87.3b, deixar de apresentar no prazo fixado em ato normativo do Tribunal de Contas as informações a serem disponibilizadas em meio eletrônico em seus diversos módulos. Me parece que essa na verdade, o valor é o mesmo, mas é uma questão mais específica em relação ao encaminhamento de dados eletrônicos. Faço uma última observação, que não é menos relevante, em relação às responsabilidades. Na verdade, eu acompanho a instrução no sentido de que as contas da senhora Cristiane Bento Zulian sejam julgadas irregulares, mas não as contas relativas ao período de 3 dias do senhor José, que eu entendo que, pela própria natureza das irregularidades, não se deve imputá-las ao mesmo. E a questão da multa é a senhora Cristiane Bento Zulian, é uma multa que não deve ser considerada para efeito de mérito das contas, porque é uma obrigação do exercício seguinte, mas tendo em vista que houve o adequado processo legal, a abertura de contraditório à gestora, que ficou na presidência da entidade até 31/5/2008, então o prazo para encaminhamento dessa prestação de contas eletrônicas estava compreendido nesse prazo da sua gestão, então eu creio que pode ser aplicada a multa por simplificação processual, mas que esse item não seja considerado na irregularidade. Eu voto com presença. Discussão. Aprovado. Processo seguinte, 104.582/2001. Meu Deus. Só um minutinho, senhor presidente. Isso. Agradeço a Vossa Excelência. Contas do senhor Ivan Carlos Bellini. A mesma entidade, só um pouquinho, doutor Ivan. Deixa eu ver se eu tirei aqui da ordem. Só um minutinho. O presidente em 2000. Senhor presidente, eu não estou localizando agora, nesse momento, o voto do processo na sequência, então... É o processo 104. Então está certo, 104. Então está aqui. 104, muito obrigado, doutora Valéria. 104.582/2001, contas do senhor Ivan Carlos Bellini, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí, região, no exercício financeiro de 2000. A instrução da Diretoria de Contas Municipais é pela irregularidade das contas em razão
do seguinte apontamento. O exame evidenciou a falta dos documentos relacionados no item 1.1, fato que constitui irregularidade formal de plano impede a apreciação dessa prestação de contas, visto que a ausência documental abrangeu elementos indispensáveis para análise. E aqui, na verdade, existe uma relação, e é uma relação muito extensa, me parece que quase nada foi apresentado. Foi expedida a citação ao responsável e a unidade considerou que as contas estão irregulares. Na verdade, faz uma referência que não localização do responsável através de comunicação postal, foi feita posterior citação através de edital em 2009. A instrução, quero referir que o processo foi protocolado em 2001, a instrução é de 2008 e foi feito edital, ofício de citação e edital em 2009. Não houve manifestação do responsável, então ficou mantida a irregularidade formal. O Ministério Público de Contas acompanha, tendo em vista que o responsável não foi devidamente intimado. Aqui, na verdade, foi um outro responsável, o atual gestor, que solicitou dilação de prazo, mas não apresentou nenhuma documentação. Então, as manifestações são pela irregularidade das contas. E, nesse caso, entendo que, tratando-se do exercício financeiro 2000, não seria produtivo, por exemplo, uma hipótese que eu entendo que é cabível quando não há apresentação de nenhum documento, que seria a realização de uma auditoria. Mas, considerando que essa instrução foi tardia, eu entendo que não seria cabível, então acompanho as manifestações pela irregularidade das contas. Em discussão, aprovado. Aqui tem 2 processos adiados. Então, passa aos 111.67 de 94. Muito obrigado. O processo de prestação de contas, de transferência. Então, senhor presidente, nesse caso, eu vou solicitar o adiamento desse processo. Está adiado. Então, passa aos atos de inativação. Eu tenho aqui 5 processos que já haviam sido incluídos antes da última sessão e que tratam daquela questão de ausência de indicação no ato publicado de concessão dos benefícios do valor dos proventos. Então, solicito já de plano o adiamento desses processos. Aliás, são 4, 688, 129 de 2011, 230, 66 de 2012, 402, 16 de 2011. Não, esse já está com vista. Realmente, são 2 que eu preciso adiar. E mais um outro que já vou adiar, que é o 422, 323 de 2011, que tem relação com esse processo. Então, solicito o adiamento desses 3 processos que fiz menção, senhor presidente. Adiado. Passa, então, ao relato do primeiro processo da pauta dos atos de inativação, é o 114.016/2007. Trata o processo de aposentadoria concedida ao servidor Edson Luiz da Silva, ocupante de cargo de investigador de polícia. Esse processo, o que ocorreu foi uma negativa de registro anterior, pelo Acórdão 2829 de 2007, relatoria do conselheiro Henrique Naigboren, Acórdão da Primeira Câmara. Foi dada a execução à decisão pela negativa de registro, aquela questão de investigador de polícia, que já foi objeto de inúmeros processos. E, nesse processo aqui, posteriormente, houve, também como em outros processos, uma decisão liminar, concedendo ao interessado a validade da resolução 58, que o havia aposentado. Na verdade, houve um erro material na indicação da resolução, mas, pulando esses detalhes, foi feita a diligência para que fosse verificado se havia a decisão definitiva. Não houve a informação em relação a isso.
havia uma manifestação anterior da diretoria jurídica de que o interessado fazia jus à aposentação, e o Ministério Público se manifesta nesse sentido, que os requisitos de inativação estão de acordo com as determinações legais, opina pela legalidade e registro da aposentadoria 58/2007. Então, a proposta que apresento é acompanhando o Ministério Público para que seja dado registro a esse ato. Em discussão, legalidade e registro. Tenho, finalmente, o 571078/2011. Trata-se de uma aposentadoria concedida pelo município de Imbituva, a servidora Roseli Terezinha Lopes, e nesse processo houve uma diligência em relação à questão da fundamentação do ato, e a diretoria jurídica, satisfeita a diligência, opina pela legalidade e registro. O Ministério Público opina igualmente pela legalidade e registro, mas, considerando o atraso no encaminhamento do ato de aposentação, entende que deva ser aplicada a multa prevista no artigo 87.1b da Lei Complementar 113/2005. O que trago ao conhecimento do colegiado é que o Ministério Público agiu corretamente no processo, indicou a necessidade da diligência, indicou a necessidade da inclusão do prefeito que subscreveu o ato de concessão original do benefício da aposentadoria, e foi deferido nos termos do parecer ministerial a inclusão e a citação do gestor anterior e do gestor atual, mas só posteriormente verifiquei que a diretoria jurídica não procedeu conforme havia sugerido o Ministério Público, conforme havia autorizado esse relator, e o que resta é que o responsável ao qual deveria ser imputado, o senhor Celso Kubasky, não acabou incluído na autuação e não ficou citado. Eu entendo que nessas condições o processo deve ser o ato deve ser levado a registro, e fica essa questão processual, que houve a falha, mas sem que isso retorne, porque eu entendo que não é uma providência que seja produtiva ao tribunal, ainda mais tratando-se daquela multa cujo valor é o menor. Então, está em discussão. Com essas observações, acompanho as manifestações. Legalidade e registro. É o ISPA. Agradeço a Vossa Excelência. O ato que demorou para encaminhar. E concedo a palavra ao auditor Valadares. Obrigado, senhor presidente. Pedindo desculpa pelo atraso na comunicação, eu informo ao colegiado que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 475.312, 357.2313, 8475913, 572.81012, 542.70912. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao colegiado. Está anotado. Passo ao relato da minha pauta, o protocolo 114.650.09, Câmara Municipal de Arapongas, exercício de 2008, responsabilidade do presidente Sérgio Onofre da Silva. A DCM é pela irregularidade, pelo recebimento de verbas indenizatórias para sessões extraordinárias, faz a argumentação, aponta os nomes daqueles que devem devolver valores. O Ministério Público também é pela irregularidade, apontando a necessidade da devolução de valores apontados pela DCM relativos ao recebimento a maior da remuneração pelos senhores vereadores. Senhor presidente, se Vossa Excelência não se opuser, é um tema a que eu tenho me dedicado os estudos, inclusive com algumas publicações, e se Vossa Excelência não se opuser, eu gostaria de ter visto. Não há oposição alguma. Então, vistas ao auditor Valadares. Eu apenas lembro a Vossa Excelência que eu até recebi há pouco as contas de 2007, cujo relator foi o auditor Ivens Scherper Linhares, e que pode ser também uma fonte de consulta para todos nós.
O protocolo 185-182-09, Ciranda Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência de Curitiba. Foi um repasse do município para a implantação do projeto Luz, Câmera, Paz na Escola. A DAT informa que foram apresentados documentos que estavam faltando, elidiram grande parte das irregularidades, porém, houve uma irregularidade com despesas que remontam a R$ 24.654,10, haja vista que empresas de propriedade de pessoas ligadas à entidade contratante serviram e prestaram serviços à Ciranda Central de Notícias. Portanto, a proposta é pela irregularidade das contas, conforme também a manifestação do Ministério Público. E a proposta de irregularidade, repito, é um repasse do município de Curitiba à Ciranda Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência, de responsabilidade da senhora Vânia Mara Velt, em vista das despesas irregulares e com as irregularidades apontadas pela DAT. Recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 24.654,10, solidariamente, pela Ciranda Central de Notícias e pela senhora Vânia Mara Velt. Inclusão do nome da gestora das contas no cadastro de responsáveis com contas irregulares, para fins do artigo 170 da Lei Complementar 113/2005 e dos artigos 515 a 520 do Regimento Interno e demais legislações vigentes. Em discussão, aprovado. O protocolo 617-615-08, Instituto de Previdência do Município de Cascavel, reversão de ato de aposentadoria por invalidez da servidora Tereza Jurkevices, concedida pelo Decreto 8.426, de 21 de 10 de 2008, julgado legal e registrado por meio da decisão monocrática 5309. A reversão consubstanciada no Decreto 10.166/2011, publicado no órgão oficial do município, número 412, datado de 3 de 10 de 2011, decorreu da constatação através da perícia médica de que a servidora não apresenta nenhuma moléstia que lhe impeça de trabalhar, consoante o laudo médico de folhas 11, que diz: no momento do exame efetuado, a autora apresentava laringe sem lesões estruturais anatômicas ou funcionais, com pregas vocais totalmente normais. Em resumo, não apresentava qualquer tipo de doença em seu aparelho fonador. O Ministério Público também é na mesma linha, a proposta do relator pela legalidade e registro da reversão de aposentadoria por invalidez da servidora Tereza Jurkevices. Senhor presidente, não sei se eu entendi direito, mas pelo que eu vi aqui dos autos, quer dizer, a servidora mesma é que quis retornar, né? Pelo que eu entendi aqui. Sim, foi a... interessante, Não, né? mas foi uma decisão judicial. Sim, mas ela ingressou em juízo para poder voltar, quer dizer... Eu acho Não? que ela foi reclamar... Senhora Procuradora, Interessante. pode, por favor. Eu acho que pode ser que não seja bem essa história, doutor. Eu não... Eu teria restrições, porque dá a impressão que ela foi reclamar alguma coisa em juízo e ali é que verificou-se que ela não tinha. Mas como eu não conheço, me restringo a examinar os nossos autos e tem essa informação de que ela não é mais a portadora da doença. Mas a esse ponto de detalhe eu já não posso afirmar com essa convicção.
Pois é, a minha preocupação foi exatamente de fazer justiça à servidora, entendeu? Porque nós estamos relatando, e eu vi aqui rapidamente que ela ingressou em juízo e me chamou a atenção. Falei, quer dizer que ela foi aposentada sem querer e queria continuar trabalhando. Se foi isso... Mas isso não vai interferir na decisão. Ela voltou a trabalhar. Eu fico devendo essa informação também a Vossa Excelência. Eu fiz esse relato. Ah, tá. Ó, ela foi reclamar. No entanto, após a sua inativação, a servidora ingressou em juízo com ação de indenização por danos morais contra o município. E no curso do processo judicial foi constatado, mediante perícia, que a servidora não apresentava qualquer tipo de doença relacionada ao seu aparelho fonador. É curioso, mas realmente acho que alguém da administração estava cansado da senhora Tereza, não é? Arrumou um laudo pericial e depois, judicialmente, ela conseguiu provar que não tinha problema nenhum. É verdade, Vossa Excelência está correto. Então, se ela voltou com vontade de trabalhar, parabéns a ela e o ato está registrado. A senhora procuradora fará uma pesquisa e na próxima sessão nos brindará com os seus conhecimentos. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 8 de maio, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se e apresente.